Bem-vindos a mais uma leitura de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, e vamos dar continuação à leitura. Primeira parte, Noções Preliminares. Capítulo 1. Existem espíritos? Número 1. A dúvida em relação à existência dos espíritos tem por causa principal a ignorância da verdadeira natureza deles. Imaginam-se os espíritos como seres à parte na criação, sem nenhuma prova de sua necessidade. Muitos só os conhecem pelos contos fantásticos que ouviram na infância, mais ou menos como se conhece a história pelos romances, sem procurar saber se esses contos, desprovidos dos acessórios ridículos, repousam sobre um fundo de verdade. Só o lado absurdo os choca. Não se dando o trabalho de retirar a casca amarga para descobrir a amêndoa, rejeitam tudo, como fazem na religião aqueles que, chocados com certos abusos, confundem tudo na mesma reprovação. Qualquer que seja a ideia que se faça dos espíritos, essa crença é necessariamente fundada sobre a existência de um princípio inteligente fora da matéria. Ela é incompatível com a negação absoluta desse princípio. Tomamos como ponto de partida na existência a sobrevivência e a individualidade da alma, da qual o espiritualismo é a demonstração teórica e dogmática e o espiritismo a demonstração experimental. Façamos, por um instante, abstração das manifestações propriamente ditas e raciocinando por indução, vejamos a que consequências chegaremos. Número 2. No momento que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, é necessário admitir também, primeiro, que ela é de uma natureza diferente do corpo, porque uma vez separada não tem mais as suas propriedades. Segundo, que ela goza da consciência de si própria, pois se lhe atribui a alegria e o sofrimento. Do contrário, seria um ser inerte e tanto valia ter como não ter alma. Isso admitido, essa alma vai para alguma parte. O que acontece com ela e para onde vai? Segundo a crença comum, ela vai para o céu ou para o inferno. Mas onde é o céu e o inferno? Antigamente dizia-se que o céu estava no alto e o inferno em baixo. Mas o que é o alto e o baixo no universo, desde que se conhece a esfericidade da Terra, o movimento dos astros que faz o que estava em cima em dado movimento ficar em baixo dentro de 12 horas. O infinito do espaço no qual o olho mergulha as distâncias incomensuráveis. É verdade que, por lugar baixo, entende-se também as profundezas da Terra, mas o que se tornaram essas profundezas depois que foram estudadas pelos geólogos? Em que se tornaram igualmente as esferas concêntricas chamadas céu de fogo, céu de estrelas, desde que se sabe que
que a Terra não é o centro dos mundos, que o nosso Sol, não é senão um em milhões de sóis que brilham no espaço, onde cada um é o centro de um turbilhão planetário. Qual é a importância da Terra perdida nessa imensidão? Por qual privilégio injustificável este grão de areia imperceptível, que não se distingue nem por seu volume, nem por sua posição, nem por um papel particular, seria o único povoado de seres irracionais? A razão se recusa a admitir a inutilidade do infinito e tudo nos diz que esses mundos são habitados. Se forem habitados, eles fornecem seu contingente ao mundo das almas. Mas uma vez em que se tornam essas almas, desde que a astronomia e a geologia destruíram suas moradas e que a teoria tão racional da pluralidade dos mundos lhes multiplicou ao infinito. A doutrina da localização das almas não concorda com os dados da ciência. Assim, uma outra doutrina mais lógica toma lugar. Não um lugar determinado e circunscrito, porém o espaço universal. É todo o mundo invisível no meio do qual vivemos, que nos cerca e nos contacta sem cessar. Há nisso uma impossibilidade, qualquer coisa que repugne à razão? Não, de modo algum. Tudo nos diz que não pode ser de outra maneira. Mas então em que se transformam as penas e as recompensas futuras, se as almas não vão para determinados lugares? Essa ideia é absurda e dá motivo à incredibilidade. Digamos que, em lugar disso, as almas gozem sua felicidade ou sofram suas penas em seu íntimo, que sua sorte esteja subordinada a seu estado moral, que a reunião de almas simpáticas e boas seja uma fonte de felicidade, que, segundo seu grau de pureza, elas consigam ver coisas que escapam às mais grosseiras e que todo o mundo pode compreendê-las sem esforço. Digamos que as almas não chegam ao seu desenvolvimento máximo senão quando fazem para melhorar e depois de uma série de provas que servem para sua depuração, que os anjos são almas que chegaram ao último grau que todos podem atingir com boa vontade, que os anjos são mensageiros de Deus, encarregados de velar para a execução de seus desígnios no universo, que eles são felizes nessa missão gloriosa e damos à sua felicidade uma finalidade mais útil e mais atraente que aquela de uma contemplação perpétua que não seria outra coisa a não ser uma inutilidade perpétua. Digamos que os demónios sejam as almas dos perversos ainda atrasados, mas que podem se elevar como os outros. Isso estará mais conforme a justiça e a bondade de Deus que a doutrina de seres criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal. Aí está o que a razão mais severa, a lógica mais rigorosa, o bom senso, podem admitir. As almas que povoam o espaço são precisamente aquelas que se chamam espíritos. Os espíritos não são outra coisa senão as almas dos homens desprovidos de seu envoltório corporal. Se os espíritos fossem seres à parte,
sua existência seria mais hipotética. Se admitirmos que existam almas, torna-se necessário admitir os espíritos, que nada mais são do que almas. Se admitirmos que as almas estão em toda a parte, admite-se igualmente que os espíritos estão por toda a parte. Não podemos negar a existência dos espíritos sem negar a existência das almas. Número 3. Esta é uma teoria mais racional que as outras, e já é o bastante que nem a razão nem a ciência a contradigam. Além disso, ela é corroborada pelos factos e tem a sanção da lógica e da experiência. Encontramos estes factos nos fenómenos das manifestações espíritas, que são assim a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Muita gente admite a existência das almas e, consequentemente, dos espíritos, mas nega a possibilidade de se comunicar com eles. Pela razão, dizem que seres imateriais não podem agir sobre a matéria. Essa dúvida é fundada na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, dos quais geralmente se faz uma ideia falsa, porque os imaginamos seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não é verdade. Imaginemos primeiramente o espírito em sua união com o corpo. O espírito é o ser principal porque é o ser pensante e sobrevivente. O corpo é apenas um acessório do espírito, um envoltório, uma vestimenta que ele deixa quando está muito usado. Além do envoltório material, o espírito tem um segundo semimaterial, que se une ao primeiro. Na morte, o espírito se despoja deste, mas não do segundo, que chamamos perispírito. Este envoltório semimaterial tem a mesma forma do corpo, constitui para ele um corpo fluídico, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, mas que possui ainda algumas das propriedades da matéria. O espírito não é, portanto, um ponto, uma abstração, mas um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável para parecer um ser humano. Porque então não agiria sobre a matéria? Por seu corpo ser fluídico? Ou seja, porque então não agiria sobre a matéria? Por seu corpo ser fluídico? Mas não é por meio dos fluidos mais rarefeitos, aqueles que se olha como imponderáveis, a eletricidade, por exemplo, que o homem encontra seus mais potentes motores? E a luz imponderável não exerce uma ação química sobre a matéria ponderável? Não conhecemos a natureza íntima do perispírito, mas suponhamos que seja formada de matéria elétrica, ou outra também sutil, porque não teria a mesma propriedade sendo dirigida por uma vontade. Repetindo aqui outra vez. E a luz imponderável não exerce uma ação química sobre a matéria ponderável? Não conhecemos a natureza íntima do perispírito, mas suponhamos que seja formada de matéria elétrica, ou outra também sutil,
porque não teria a mesma propriedade sendo dirigida por uma vontade. Número 4. A existência da alma e a de Deus, que são consequência uma da outra, sendo a base de todo o edifício, antes de começar qualquer discussão espírita, importa-se assegurar de que o interlocutor admite essa base, se às questões seguintes: crê em Deus, crê ter uma alma, crê na sobrevivência da alma após a morte. Ele responde negativamente ou diz simplesmente: não sei, gostaria que assim fosse, não estou seguro, o que na maior parte das vezes equivale a uma negação polida, disfarçada sob a forma menos contundente para evitar ferir bruscamente aquilo que se chama preconceitos respeitáveis. Seria inútil prosseguir. Seria como demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a existência da luz, porque as manifestações espíritas não são outra coisa senão os efeitos das propriedades da alma. Com tal interlocutor, só resta seguir outra ordem de ideias, se não quisermos perder nosso tempo. Se a base é admitida, não como uma probabilidade, mas como verdadeira, incontestável, a existência dos espíritos decorre muito naturalmente. Número 5. Resta saber se o espírito pode se comunicar com o homem, quer dizer, pode fazer com ele uma troca de pensamentos. E por que não? O que é o homem senão um espírito aprisionado em um corpo? Porque o espírito livre não poderia se comunicar com o espírito cativo como um homem livre pode com aquele que está acorrentado. Desde que se admita a sobrevivência da alma, é racional não admitir a sobrevivência das afeições. Desde que as almas estão em todos os lugares, não é natural pensar que aquela de um ser que nos amou durante a sua vida venha perto de nós, que deseja se comunicar com nós, ou que se deseja comunicar connosco e que para isso se serve dos meios que estão à sua disposição. Durante sua vida não agia ela sobre a matéria de seu corpo? Não era ela que lhe dirigia os movimentos? Porque então, após sua morte, de acordo com um espírito ligado a um corpo, não emprestaria esse corpo vivo para manifestar seu pensamento, como um mudo pode se servir de uma pessoa que fala para se fazer compreender? Número 6. Façamos por um instante abstração dos factos que para nós tornam as coisas incontestável. Admitamos a título de simples hipótese. Pedimos que o incrédulo nos prove, não por uma simples negação, porque sua opinião pessoal não é lei, mas por razões que não admitam réplica, que isso não pode ocorrer. Nós nos colocamos sobre seu próprio terreno. Uma vez que ele queira, apreciamos os factos espíritas com a ajuda das leis da matéria, que ele aproveite nesse arsenal alguma demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica, e prove por A mais B, sempre partindo do princípio da existência, sempre partindo do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Primeiro, que o ser que
pensa em nós durante a vida não deve pensar mais após a morte. Segundo, que se ele pensa, não deve pensar mais naqueles que ele amou. Terceiro, que se ele pensa naqueles que amou, ele não deve querer se comunicar com eles. Quarto, que se ele pode estar em toda a parte, não pode estar ao nosso lado. Quinto, que se está ao nosso lado, não pode se comunicar connosco. Sexto, que por ser um envoltório fluídico não pode agir sobre a matéria. Sétimo, que se ele pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser animado. Oitavo, que se pode agir sobre um ser animado, ele pode dirigir sua mão para fazê-lo escrever. Nono, que podendo fazê-lo escrever, ele não pode responder às suas perguntas e lhe transmitir seu pensamento. Quando os adversários do Espiritismo nos demonstrarem que isto não é possível, por razões evidentes como aquelas apresentadas por Galileu, que demonstrou que não é o Sol que gira em torno da Terra, então podemos dizer que suas dúvidas são fundadas. Infelizmente, até hoje, toda a sua argumentação se resume nestas palavras: eu não creio, então isso é impossível. Os incrédulos dirão que cabe a nós provar a realidade das manifestações. Nós a provamos pelos fatos e pelo raciocínio. Se não admitem nenhum nem outro, negam mesmo que veem. Cabe a eles provar que nosso raciocínio é falso e que os factos são impossíveis.